Opiniões fortes. O elenco semanal. Olá, eu sou Carlos Sá Nogueira. Estou aqui no Opiniões Fortes. A partir desta data, estarei sempre consigo para analisar diferentes temas do cotidiano cabo-verdiano e não só do cotidiano também, eventualmente mundial. Hoje estou aqui para vos falar de um tema que é particularmente importante para nós em Cabo Verde. Refiro-vos concretamente à morte de Fidel Castro. Como sabem, na semana passada, o mundo amanheceu com a notícia triste do passamento de Fidel Castro. A minha análise relativamente a esta temática circunscreve em dois momentos. Um primeiro momento tem que ver justamente com a reação da imprensa internacional relativamente à morte de Fidel Castro. E um segundo momento, então, falarei-vos da cerimónia fúnebre que começou ontem com o cortejo desde a residência de Fidel Castro até a Praça de Revolução em Santiago de Cuba. Ora bem, vamos ver então como é que a imprensa internacional reagiu à morte de Fidel. Como devem calcular, para vos falar desta temática, fiz uma incursão a vários jornais internacionais, desde o Washington Post, do El País, da Libération em França, vários outros órgãos, sobretudo escrito, para perceber qual foi o olhar desses órgãos de comunicação. E devo confessar-vos que o olhar é profundamente bipolar. E essa bipolarização tem que ver também, espelha, aliás, a bipolarização como o mundo se relaciona com a extinta figura de Fidel Castro. Uns odeiam, naturalmente, como um grande ditador, como um homem que semeou em Cuba aquilo que muitos chamaram da miséria resignada, não é? E outros, naturalmente, outras linhas editoriais falaram da morte dele com uma grande exaltação, com uma grande perspectiva mitológica da figura de Fidel, como sendo aquele que veio salvar a Cuba da profunda corrupção, da profunda miséria em que Cuba, antes do Fidel, se vivia. Sobretudo na era do conhecido Fulgêncio Batista, a quem a Revolução destronou. A imprensa ocidental olha para o Fidel como um homem inconsequente, como um homem que não conseguiu, com a sua prática governativa, responder à expectativa do povo cubano. Com a entrada de Fidel, com a Revolução de 59, Fidel dá a Revolução Cubana e o propósito era exatamente destronar o ditador de então, Fulgêncio Batista. Fulgêncio Batista que, segundo Fidel, era um homem que estava ao serviço daquilo que Fidel sempre se chama
do imperialismo liderado pelos Estados Unidos da América, onde vivia uma profunda corrupção, onde a economia era perfeitamente entregue a uma espécie de oligarquia, a um grupo de amigos próximo de Fulgêncio Batista, e, portanto, Fidel não queria que isto continuasse. E ele, então, vem, dá a revolução, e tudo parecia que ia mudar. Por isso, ele mesmo, uma das primeiras medidas que Fidel toma é justamente a nacionalização das empresas. Portanto, assente na ideologia socialista, assente na igualdade social, assente na solidariedade, assente numa economia solidária, onde todos têm direito a acesso ao bem. Entretanto, nada disso aconteceu. À luz do olhar da imprensa ocidental, o Fidel, a revolução de Castro, vem justamente provar exatamente o contrário. Semeou a pobreza resignada, embora, na perspectiva também de muitos, sobretudo o outro olhar da imprensa de países latino-americanos e de alguns outros, dizem que não, que a história da Revolução Cubana diz que Fidel, de facto, escreveu uma página interessante e importante na história política cubana. Justamente porque, depois de 59, 2 anos depois, isto é, em 61, Fidel, com as suas políticas, conseguiu erradicar o analfabetismo em Cuba. Como também conseguiu elevar o seu país com um nível extraordinário no domínio da saúde. Portanto, digamos que estes dois olhares, do ponto de vista da imprensa, do ponto de vista da reação mediática à morte de Fidel Castro, nos dá a percepção realística e a percepção dualista em como o mundo, por um lado, nós temos o olhar, eu diria até o olhar manicaísta de Fidel. Por um lado, nós temos a imprensa que exalta a revolução, que exalta o percurso político de Fidel. Por outro lado, nós temos um outro olhar que exatamente diz o contrário, que o Fidel é um ditador mesmo, confesso. Num segundo momento, como eu disse inicialmente, eu vou falar agora do cortejo fúnebre de Fidel. O cortejo que, de resto, eu pude ver através das redes sociais, do YouTube, a imagem extraordinária. Vários chefes de Estado estiveram presentes, onde o corpo saiu da casa de Fidel rumo a Santiago, a Praça da Revolução de Santiago, e tiveram 3 discursos que vale a pena aqui registar muito rapidamente, porque já não resta muito tempo. O discurso do irmão Raúl Castro, o discurso de Daniel Ortega da Nicarágua, o discurso de Nicolás Maduro de Venezuela e o discurso do representante, neste caso o neto do presidente mexicano, o país que colheu Cuba, que colheu Fidel antes da Revolução. Deixa-me registar aqui muito rapidamente o discurso do irmão, porque já não temos tempo. O discurso de Maduro, muito importante. O discurso também do filho, do neto do presidente mexicano, também muito importante.
Importante também é o discurso de Nicolás Maduro. Mas deixa-me dizer isto relativamente ao irmão. É curioso que, no discurso do irmão, vários elogios que ele fez, como era expectável, em nenhum momento do seu discurso ele evocou o imperialismo americano como o irmão sempre evocava. Nunca falou do bloqueio económico. Isto, provavelmente, terá que ver com a aproximação, as relações diplomáticas que foram reatadas em 2014 na administração Obama. Portanto, fica este registro que Fidel, efetivamente, o mundo tem um olhar dual de Fidel, mas Fidel também é muito carinhado, sobretudo aqui entre nós, em Cabo Verde. Até para a semana. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na TIDER.